Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Em Cristo Sempre Conectados, um programa da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Blumenau. Meu nome é Márcio, sou pastor da igreja e quero te convidar a ter esse tempo tão importante de compartilhar da palavra de Deus, tá? Então, vamos todos se chegando. Se você tiver também a possibilidade, chama aí teus familiares, chame de repente algum amigo que está perto de ti e vamos ter esse tempo de aprofundamento na palavra de Deus. O texto para a nossa meditação hoje é Mateus, capítulo 20, dos versos 20 ao 28. Convido para que você abra a tua Bíblia, acompanhe a leitura, lembrando que utilizamos a versão NVI, tá bom? Então acompanhem comigo. Mateus 20, dos versos 20 ao 28. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações os dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo, muito obrigado pela Tua palavra lida, muito obrigado porque podemos sim crer no Senhor, falando ao nosso coração, confortando, animando, abrindo a nossa mente e coração para a Tua vontade. Fala a cada um de nós nesse tempo tão oportuno e tão importante de compartilhar da Tua palavra. Muito obrigado por todos, ó Deus, que nos acompanham nesse momento e despertam no coração de muitos ainda, ó Pai, a conhecer mais do Senhor. Deus, é o que nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Com frequência, eu escuto que o mundo anda cada vez mais individualista. O que se tem, seja tempo, seja recursos, sejam esforços, são destinados a atingir os objetivos próprios. Obviamente que não vai restar muito tempo para questões que não atendam as minhas expectativas de imediato, digamos assim, né? Não vai sobrar muito tempo, por exemplo, para servir o próximo, não vai sobrar muito tempo para servir a Deus, para se conhecer Deus até mesmo antes de servir, né? Não tem mais tempo para orar, para ler a Bíblia, para congregar, para estar com outras pessoas, porque todos os recursos, ou praticamente todos os recursos, sejam financeiros, seja o tempo, seja lá o que for, são destinados a atingir ou a buscar os meus próprios objetivos. Isso nada mais é que o retrato de muito do que nós vemos ao nosso redor. É só a gente parar e pensar e observar um pouco que facilmente a gente vai notar esse comportamento na vida da nossa sociedade. O maravilhoso nesse cenário tenebroso, se é que a gente pode falar e encontrar algo de maravilhoso nisso tudo, é que apesar das pessoas estarem de fato sujeitas a tudo isso, eu e você estamos sujeitos a de fato ter uma vida
individualista ou em determinadas áreas individualista, ainda assim, o maravilhoso em tudo isso é que Deus faz de pessoas sujeitas a tudo isso, que vivem num mundo complicado, ainda assim serem agentes do reino dos céus. Deus faz de pessoas que falham, faz de pessoas que muitas vezes se omitem no amor ao próximo, até mesmo deixam de buscar a Deus como deveria. Deus ainda assim faz de pessoas assim agentes do reino dos céus no nosso mundo. Deus nos usa, Deus nos capacita e Deus nos transforma. É um pouco disso que eu quero compartilhar com você hoje. Quero até propor um tema, você já deve ter visto aí na capa desse vídeo, que é a presença do reino dos céus no mundo. Se algo do que foi dito até agora te confrontou, te fez de repente torcer o nariz, eu te convido a conhecer até um pouco mais, se aprofundar um pouco mais na vida de Cristo, porque a vida de Cristo, o próprio Cristo, ele nos confronta, né? Os ensinos dele mostram que nós estamos aqui não para ser servidos, mas para servir. E quem que não gosta, né, de ser servido? Gostamos de estar nos melhores lugares, mas Cristo mostra pela própria vida de que ele esteve conosco, a pessoa, né, o Deus encarnado esteve entre nós para servir. E não foram poucas vezes que ele demonstra isso. Deus nos faz cidadãos do seu reino, não para que nos enchamos de nós mesmos, mas que nos humilhemos, nos esvaziemos de nós e assim enchidos por Deus, e aí sim viver desse reino. Lembrando que Deus nos conhece muito bem e Ele sabe a imensa dificuldade que temos para seguir este caminho. Então, indo para o texto, pouco antes de Jesus chegar a Jerusalém, só lembrando, onde ele seria preso, onde ele seria crucificado, onde ele seria morto, Jesus então é abordado pela mãe de dois de seus discípulos no caso aqui eram Tiago e João, e ela pede algo muito próprio desse mundo, né, desse mundo individualista. É interessante porque nós falamos aqui de pessoas que caminharam, que andaram com Cristo e ainda assim se dão a esse tipo de comportamento, esse tipo de vida, digamos, né? Lembrando então, o verso 21 mostra esse pedido. Diz assim: olha, declara que no teu reino esses meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Pare para pensar, como é possível, depois de ouvir Jesus dar tantos ensinamentos, depois de ver Jesus realizando tantos atos de servir ao próximo, depois de ver Jesus com atitudes humildes, se achegando a tantos, agora pessoas tão próximas de Jesus fazem esse tipo de pergunta. O fato é que, mesmo falando dos discípulos de Jesus, eles ainda confiavam demais em si, nas próprias forças, naquilo que eles poderiam oferecer, né? Dá uma olhada no verso 22, olha, disse-lhes Jesus, olha a resposta de Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. E aqui é importante a gente entender a palavra cálice, né? Cálice aqui é o sofrimento ao qual Jesus já previa que iria passar. Ao redor,
os demais discípulos ficam indignados. Quem sabe eles, pensando aqui, né, cogitando, né, talvez passou pela mente deles, olha, nós que deveríamos ter feito esse pedido para Jesus, né? Imagina se Jesus atende o pedido dessa mãe. É assim que, trazendo um pouco para nós, é assim que muitas vezes a gente fica, né? Sabe quando Deus abençoa outra pessoa e a gente fica pensando, mas eu queria era isso para mim. Já parou? Já aconteceu isso com você? Mas relembre a resposta de Jesus no verso 25. Olha, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Jesus disse que aquele pedido refletia o mundo e não o reino dos céus. No mundo, as pessoas agem como? Elas exercem poder uma sobre a outra. É ou não é assim? Aqui ele usa como exemplo os governantes, né? Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. As pessoas na vida comum, na vida natural, digamos assim, elas têm por natureza dedicar tudo ou boa parte de tudo aquilo que elas têm por benefício, né? Elas gastam energias, elas gastam todo o esforço para atingir aquilo que elas vislumbram como o próprio para elas, ou o perfeito para elas, né? Dia desses, num aconselhamento, conversando com uma senhora, e ela compartilhou comigo algo que eu achei muito interessante. Ela me disse assim: pastor, durante muito tempo eu orei pelo trabalho do meu esposo. Ele passou um bom tempo desempregado e nós oramos, eu orei demais para que ele conseguisse um bom emprego, uma recolocação profissional. E o que ela me disse foi que a partir do momento que ele conseguiu esse emprego, né, que ele foi colocado novamente numa posição de destaque profissional, quase que automaticamente ele passou a dedicar tempo maior ou praticamente toda a atenção exatamente para esse trabalho. Aqui eu não estou dizendo que em determinados momentos da vida a gente não tenha que se dedicar talvez de uma forma um pouco mais intensa ao trabalho. Mas pare e pense, muitas vezes as bênçãos que pedimos a Deus, quando elas chegam, são exatamente essas mesmas bênçãos, ou que nós chamamos de bênçãos, que podem nos levar exatamente ao contrário àquilo que é próprio do reino de Deus. Porque o reino de Deus nos fala do amparo, do cuidado, e aqui falando especificamente da família, né? Olha só o sentimento daquela esposa, reconhecendo que tudo parece que estava indo mal, embora o trabalho estivesse indo bem. Pare e pense quanto ou o quanto nós estamos sujeitos a fazer com que aquilo que Deus nos dá a partir de um certo ponto se torne até um atraso para o nosso relacionamento, primeiro para com Deus e principalmente também com os nossos familiares, com aqueles que nós deveríamos compartilhar tudo aquilo que Deus tem nos dado. Enquanto o sentido natural nos leva para longe uns dos outros, essa passagem que nós lemos, nós vemos que Jesus estabelece um novo padrão, um novo sentido, um novo porquê da vida. Jesus deixa escancarado como é o reino de Deus tomando conta desse mundo. Perceba, são os versos 26 ao 28. Só lembrando,
Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. E aqui está o ensino, o cerne desta passagem. A grandeza para os olhos de Deus está enquanto nós percebemos esse nosso chamado ou essa nossa missão para servir e não para ser servido. E que esse serviço, inclusive, renda glórias a Deus, porque nós podemos, de repente, se achar os mais próprios, os mais preparados a servir o próximo e depois trazer toda essa honra para nós mesmos. Não. A grandeza aos olhos de Deus está em percebermos sim que estamos aqui para servir e que todo esse serviço renda glórias a Deus. O próprio Jesus afirma que veio para servir. Quando nós servimos uns aos outros, então nós podemos dizer que sim, nós nos parecemos mais com Cristo. Podemos dizer sim, que fazemos o reino dos céus mais presente no mundo. E aqui eu quero tentar trazer um pouco para a prática disso, porque nós falamos bastante sobre o mundo individualista e eu creio que a gente não precisa ir muito longe para a gente perceber essas atitudes. E talvez isso nos leve ao engano de falar ou de pensar ou de ter o tipo de pensamento assim: não, mas eu sou cristão, eu estou na igreja, eu sou discípulo de Cristo e eu estou pronto para servir, seja onde for, quando for preciso, eu estou à disposição. Mas nem sempre é assim. Pare e pense. Muitas vezes nós estamos numa igreja e nos dizemos discípulos de Cristo, logo prontos a servir, porém nós colocamos todo o serviço nas mãos dos outros. Coisas que muitas vezes nós recebemos de Deus, por exemplo, os dons, e ao invés de colocá-los em prática no serviço, por exemplo, na igreja, só lembrando que nós servimos a Deus não só dentro da igreja, com toda certeza, principalmente fora, mas muitas vezes a gente se omite, né? Nós nos omitimos e colocamos os dons que Deus nos deu a serviço das nossas questões pessoais, profissionais e desamparamos a comunidade de fé. E aqui eu digo isso e me colocando também nesse mesmo barco, porque eu sei que muitas vezes eu me omito também naquilo que no fundo eu sei que precisaria fazer. Por isso que nós temos que pedir muito perdão a Deus, né? Mas o que eu tenho observado muitas vezes é que as pessoas cobram ou esperam demais da igreja e muitas vezes se esquece que elas são a igreja. Por exemplo, a pessoa tem o dom de administração, só um exemplo, e ela trabalha com isso, só que ela não se dispõe a exercer esse dom entre aqueles que estão desamparados nesse sentido na comunidade de fé, na própria comunidade de fé dela. Nós usamos para nós e para atender às nossas expectativas e nos esquecemos que tempo, recursos, a nossa vida, ela está aqui não para ser servido, mas para servir. Servir o próximo e para a honra de Deus. O que recebemos de Deus não é para suprir tão somente as nossas expectativas. O que nós recebemos de Deus é para fazer o reino dos céus cada dia mais presente no mundo. E Ele usa você. Ele te dá dons. Ele te dá recursos. Ele te dá ferramentas para que o reino de Deus seja cada dia mais presente, influente e que a cada dia mais leve luz para o mundo. Pare, reflita,
pense um pouco sobre tudo aquilo que você tem recebido de Deus e considere, sim, a cada dia mais dedicar cada um daqueles recursos, cada um dos dons, tudo que Deus tem te dado para suprir não só as suas próprias necessidades, mas as necessidades daqueles que estão desamparados. Um exemplo muito simples: ligue para alguém. Eu tenho certeza que tem alguém esperando a tua ligação, sabe? A gente está vivendo tempo de quarentena, né? Existem pessoas que passam, às vezes, uma semana toda esperando pelo nosso encontro de oração. Acontece online, tem acontecido online na igreja, né? Mas não deveria ser assim. A gente precisava ligar mais um para o outro. Não simplesmente para ficar sabendo da vida do outro, não. Mas para mostrar para o outro que o outro é importante também na nossa vida. Ligue para alguém. Ligue, agora que a gente não pode abraçar, né? Por enquanto. Mas ligue para alguém, sabe? E não precisa ser aquelas pessoas que talvez você sempre teve contato. Essas também. Mas ligue principalmente por aquelas que talvez façam parte do teu dia a dia, dentro ou fora da igreja, mas que de alguma forma Deus colocou no teu coração. Ligue para aquela pessoa, para aquela família, se mostre preocupada por eles, ore por eles, tá bom? É um exemplo muito simples, mas que faz toda a diferença. Eu lembro que em alguns momentos específicos na minha vida, já como pastor, e normalmente a imagem que nós temos do pastor é daquele que liga, né? E precisa ser assim mesmo, né? A gente acompanha a vida das pessoas na igreja e a gente liga para essas pessoas para saber como que elas estão, mas eu lembro sim, alguns momentos específicos que, além do amparo da minha família, graças a Deus, eu recebi uma ou duas ligações que para mim foram suficientes para me animar, para me trazer esperança, para eu lembrar, sim, que pessoas estão orando por mim, estão orando pela minha família. Faça uma ligação, converse com alguém, diga a ela que ela é importante para você. Ao contrário de querer dedicar tudo aquilo que temos e somos para alcançar o nosso lugar de glória, para satisfazer todos os nossos desejos. Ao contrário disso, nós precisamos nos apegar, nos achegar a Cristo. E se é para se achegar a Cristo, e se é para viver a partir dele, então nós precisamos servir com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos, conhecer a vontade de Deus e servir a esse Deus, servindo ao próximo, amando ao próximo. Tenho certeza que se você parar um pouco, orar um pouco, você vai perceber que existem muitas demandas perto de você e de que você pode fazer sim toda a diferença, porque a tua vida carrega o reino dos céus ao mundo, a um Deus que ainda transforma os corações e faz de pessoas como eu e você agentes do reino em missão. Deus te abençoe e te use para a honra e glória dele. Amém. Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo, queremos te pedir perdão, ó Pai. Perdão pelas nossas omissões. Perdão, ó Deus, porque muitas vezes temos utilizado todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado para atingir os nossos objetivos e as nossas expectativas, e quando não, até procuramos trazer toda a honra e glória para nós mesmos, ó Pai. Nos perdoe, tenha misericórdia, mas que nós possamos, ó Deus, entender a Tua vontade e perceber que cada um dos dons que o Senhor tem nos dado, é para o serviço ao próximo, é para abençoar o próximo, que não só a gente perceba as demandas ao nosso redor, seja no trabalho, na família, na vida em comunidade, mas que a gente se perceba também como parte da solução dessa demanda.
que eu me perceba um discípulo do Senhor no lugar onde eu estou, aonde o Senhor me colocou, ó Pai. Abençoa a minha vida, abençoa, Deus, a vida de cada uma das famílias que tem tido a oportunidade de alguma forma conhecer a palavra do Senhor através da vida de tantos que têm se entregue ao Evangelho. Abençoa, Deus, a todos que estão orando nesse momento, e eu creio que Deus, o Senhor, está transformando os corações, nos fazendo perceber que tudo aquilo que temos e que somos, nós precisamos usar isso tudo para abençoar o próximo, ó Pai. Talvez isso signifique abrir mão de algumas coisas, abrir mão de um pouco mais de tempo para nós mesmos, abrir mão de um pouco mais de recurso, de ter um pouco menos de recursos financeiros na conta bancária, mas que eu e cada um de nós, a gente coloque a nossa vida ao serviço ao próximo, e que no final, Deus, toda a honra seja dada ao Senhor. Abençoa a cada um de nós, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Pois bem, chegamos ao fim de mais uma mensagem. Que Deus te abençoe, que Deus nos faça refletir, mesmo quando a mensagem tem uma conotação, digamos assim, um pouco mais exortativa, um pouco mais dura, mas a ideia é isso mesmo. A palavra de Deus mexe conosco e nos transforma, nos faz pessoas mais parecidas com Cristo. Que essa mensagem possa te fazer mais parecida com Cristo, que possa me fazer mais parecido com Cristo. Ok? Deus abençoe, até o próximo encontro e no mais, em Cristo, sempre conectados. Até, Deus abençoe.